Você já teve a sensação de que, depois de se machucar demais, só existem duas opções: ou você se fecha completamente para o mundo, ou continua repetindo o mesmo ciclo que te feriu? É como se o coração dissesse basta, mas o cérebro não soubesse onde pousar. Entre o medo de se entregar novamente e a dor de continuar preso ao passado, nasce um silêncio pesado, quase paralisante. Essa é uma das armadilhas emocionais mais comuns e mais difíceis de enxergar. O cérebro, quando está sobrecarregado por dor afetiva, entra num modo de proteção extrema. Ele começa a operar por instinto de sobrevivência e não por busca de verdade. Como explica Pedro Calabres, nessas horas, nossa mente comete um erro de avaliação emocional. Ela confunde sofrimento com ameaça iminente. O objetivo não é a clareza, é a defesa. E é aí que muitas pessoas tomam a decisão, que parece mais sensata naquele momento: congelar o que sentem. Criam uma espécie de couraça emocional. Por fora parecem fortes, indiferentes, até resolvidas, mas por dentro a ferida continua pulsando, não cicatriza, apenas se esconde sob camadas de silêncio, controle e distanciamento. Daniel Goleman, autor de Inteligência Emocional, diz que a maturidade emocional não está em suprimir o que sentimos, mas em aprender a nomear, compreender e regular essas emoções. Ou seja, não é sobre deixar de sentir, é sobre sentir com mais consciência, mas o cérebro não aprende isso sozinho. Ele precisa de treino. E é justamente por isso que tanta gente acredita que superar é sinônimo de fechar o coração, como se só houvesse duas saídas: se anestesiar completamente ou continuar implorando por migalhas de afeto. Só que existe um terceiro caminho, e é sobre isso que este vídeo fala. Existe uma diferença enorme entre uma cicatriz e uma couraça. A cicatriz conta uma história que já passou. A couraça te impede de escrever novas histórias. Uma é marca de cura. A outra é prisão preventiva. Superar sem se fechar é uma habilidade e pode ser ensinada ao cérebro, mas para isso é preciso compreender como ele funciona quando está ferido e o que o mantém preso nesse dilema entre se proteger e se esconder de si mesma. Este vídeo é uma jornada por esse terreno delicado. Vamos atravessar os mecanismos invisíveis que te fazem reviver dores antigas. Vamos nomear o que nunca foi dito em voz alta. E, aos poucos, ensinar seu cérebro a sair do modo defesa e entrar no modo integração. Porque superar não é esquecer, é lembrar com menos dor, é sentir com mais estrutura, é seguir sem se enterrar junto com o que passou. Você está pronta para isso, mesmo que ainda não saiba. E seu cérebro pode aprender esse caminho, mesmo que ele ainda resista. Você já tentou esquecer alguém? E quanto mais tenta, mais essa pessoa aparece nos seus pensamentos. Como se o simples esforço para evitar a lembrança fosse o que a alimenta. Isso não é loucura, é neurociência. Quando você vive uma dor emocional intensa, especialmente relacionada a vínculos afetivos, o registro dessa experiência não é apenas racional. Ele se instala profundamente em regiões do cérebro ligadas à emoção e à sobrevivência, como a amígdala e o hipocampo, estruturas do sistema límbico. Elas são como sentinelas emocionais. Tudo o que te ameaçou afetivamente, mesmo que de forma sutil, fica ali armazenado, pronto para ser ativado. Mas aqui começa o paradoxo. O cérebro entende que lembrar, sentir ou até sonhar com aquela pessoa ou situação é doloroso, então ele tenta evitar. Mas, ao evitar, ele sinaliza para si mesmo que aquilo é perigoso. E o que é perigoso precisa de atenção. Esse é o ciclo invisível. Quanto mais você evita sentir, mais o cérebro ativa os circuitos emocionais que mantêm aquela dor viva. É como se cada tentativa de seguir em frente sem sentir fosse, sem querer, um comando para manter o sofrimento aceso.
Parece contraditório, mas pense assim: o cérebro funciona por associação. Se toda vez que você lembra de alguém sente dor e tenta bloquear, ele interpreta isso como algo urgente. E o que é urgente se repete. O sistema límbico não quer que você ignore ameaças. Ele quer que você as resolva. Imagine um incêndio acontecendo dentro de um cômodo. Você vê a fumaça e corre até lá com um pano seco. Tenta cobrir as chamas. Por um instante, parece que funcionou. Não há mais fogo visível, mas o calor permanece. E com o tempo, a chama volta a crescer, ainda mais forte. É isso que acontece quando você tenta calar sua dor sem elaborar. Você cobre com controle, com distração, com negação. Mas por baixo, o calor emocional segue queimando. E qualquer gatilho, um cheiro, uma música, uma mensagem antiga, reacende tudo. Por isso, ignorar o que se sente não é o mesmo que superar. O silêncio emocional, muitas vezes, é apenas a pausa entre um ciclo e outro da mesma dor. E o cérebro, sem entender o que de fato aconteceu, continua reforçando os mesmos caminhos internos, os mesmos alertas, os mesmos medos, as mesmas reações. Superar sem se fechar começa, paradoxalmente, por permitir que a dor seja sentida de forma diferente, não negada, não dramatizada, mas compreendida. O cérebro não precisa que você apague o passado. Ele precisa que você o elabore. Só assim, ele para de viver em alerta e começa a aprender segurança real. Depois de uma decepção afetiva, o impulso mais comum é construir uma barreira. Às vezes ela é visível: distância, frieza, silêncio. Outras vezes, essa barreira mora por dentro e é mais difícil de perceber, até mesmo por quem a construiu. O cérebro, depois de ser ferido, entra em estado de vigilância. E vigilância, no contexto emocional, significa retraimento. É como se o sistema inteiro dissesse: nada mais entra, porque tudo que entrou antes machucou. Só que o que começa como proteção, facilmente se transforma em prisão. Existe uma confusão muito comum entre autoproteção e autoisolamento. A diferença pode parecer sutil, mas é profunda. Autoproteção é movimento com consciência, é saber com quem se conectar, quando e como. Autoisolamento é a ausência de movimento, é se fechar completamente para evitar qualquer risco, inclusive o de viver o que é bom. O cérebro prioriza o que conhece, mesmo que o que ele conhece seja dor. Ele prefere padrões antigos a vazios novos, porque o vazio é interpretado como ameaça. É assim que a repetição de vínculos destrutivos acontece. Não porque você quer sofrer, mas porque o seu cérebro está tentando evitar o que ele não sabe lidar: o silêncio, a ausência, o desconhecido. É por isso que muitas pessoas voltam para quem as feriu, não por desejo real, mas por familiaridade. Porque o sistema dopaminérgico, que mede prazer e recompensa, foi treinado a responder até mesmo às migalhas afetivas, desde que elas sigam o script conhecido: a ausência de resposta, a ausência de afeto, o intervalo entre uma mensagem e outra. Tudo isso já se tornou parte de um ciclo que o cérebro reconhece e repete. Você pode até achar que está se protegendo, mas, na verdade, está se escondendo de si mesma. Está evitando sentir o que precisa ser sentido. Está fugindo do silêncio que poderia, com o tempo, te curar. Imagine uma mulher que, depois de ser traída, se fecha completamente. Ela não confia mais em ninguém, não se permite se envolver, nem sentir, nem sequer conversar de forma mais próxima com alguém. Mas, dentro dela, o diálogo continua, com a memória de quem a feriu. Ela segue revivendo a dor, mesmo sem nenhum contato externo. Ela não está protegida. Está aprisionada numa fortaleza construída com medo. A mente tenta sobreviver. Mas, muitas vezes, sobrevive à custa da própria liberdade. E, com o tempo, essa proteção endurece. Se transforma numa armadura que impede qualquer nova possibilidade de afeto real.
A pergunta que precisa ser feita não é como me blindo da dor, mas sim como me permito sentir sem me afundar de novo. Porque o verdadeiro fortalecimento emocional não é fechar todas as portas, é aprender a escolher com consciência e não por pânico. Quando alguém passa por uma dor emocional intensa, o fechamento afetivo raramente é uma decisão consciente. Na maioria das vezes, é um aprendizado silencioso, uma adaptação emocional que o cérebro cria para não sofrer de novo. O cérebro aprende por repetição, e no campo emocional, isso se traduz em padrões. Toda vez que uma emoção forte é sentida, como abandono, rejeição ou humilhação, o cérebro registra aquela situação como risco. E se essa emoção é evitada com sucesso, seja se afastando, ignorando ou endurecendo, ele entende, funcionou. Pronto. Uma trilha emocional foi criada. Essas trilhas são chamadas, na neurociência, de vias emocionais preferenciais. São como estradas internas que o cérebro constrói e depois passa a usar sempre que uma situação parecida aparece, mesmo que não seja idêntica, mesmo que não represente ameaça real. Com o tempo, essas estradas viram rotas automáticas. A cada nova frustração, o cérebro nem avalia direito o que está acontecendo. Ele apenas aciona o velho comando: fecha. Não sente, não fala, não se abre. Mas há algo poderoso nesse funcionamento: plasticidade cerebral. Assim como o cérebro aprendeu a se fechar, ele pode aprender a se abrir, desde que as rotas antigas sejam enfraquecidas e novas rotas construídas. Existe um princípio chamado use ou perca. No cérebro, as conexões que não são ativadas com frequência acabam sendo desfeitas. Ou seja, o que você deixa de repetir perde força. O que você começa a praticar ganha estrutura. Reabrir portas emocionais não é uma volta ao passado. É um passo em direção à possibilidade, mas precisa ser feito com sabedoria. Abrir tudo de uma vez, depois de muito tempo no escuro, assusta. É como sair de um quarto fechado e encarar o sol de repente. A luz cega. O impulso é recuar. Por isso, reabrir emocionalmente precisa ser gradual. Uma aproximação respeitosa com aquilo que um dia doeu, mas que agora pode ser diferente. Permitir-se sentir pequenas doses daquilo que assusta em contextos seguros. Essa é a base da exposição emocional controlada. Você ensina o cérebro que sentir não é o fim do mundo, é só parte dele. Imagine alguém que, depois de muitos términos, decide voltar a conversar com alguém novo, mas dessa vez, sem criar expectativas imediatas, sem abrir mão de si mesma, sem repetir a pressa de antes. Ela observa. Ela sente. Ela não se abandona. Essa é a verdadeira reabertura emocional. Quando o coração se move, sem deixar o cérebro para trás. Quando o afeto volta a circular, sem carregar o pânico da repetição, porque o que cura não é fechar a porta, é aprender a atravessá-la, com consciência. Existe uma diferença entre proteger-se e se habituar ao esconderijo. Com o tempo, o fechamento emocional pode deixar de ser apenas uma resposta temporária à dor e se transformar num estilo afetivo, num modo de existir, num padrão automático que o cérebro repete, mesmo quando já não é mais necessário. Isso acontece porque o cérebro aprende por reforço e, no caso do fechamento, ele aprende que não sentir é um alívio imediato, mesmo que esse alívio seja superficial, mesmo que ele cobre um preço alto, a desconexão com tudo que poderia ser real. Na infância ou adolescência, quando alguém aprende cedo que expressar emoções dói, que confiar é arriscado, que o afeto pode virar arma, o cérebro grava isso como lei, e essa lei vira uma armadura, silenciosa, mas constante. A cada novo episódio de frustração, de ausência de resposta, de negligência emocional, essa armadura vai sendo reforçada. E, sem perceber,
a pessoa deixa de viver relações com presença e passa a viver apenas relações de gestão emocional. Ela calcula, evita, prevê, controla. O que parece força, muitas vezes, é apenas o medo disfarçado de maturidade. A neurociência chama isso de reforço negativo. É quando um comportamento, como se fechar emocionalmente, é mantido porque alivia uma sensação ruim, como o medo da rejeição ou o pânico da vulnerabilidade, mesmo que esse comportamento também traga consequências negativas no médio e longo prazo. É o que acontece com quem diz que não precisa de ninguém, mas sente um vazio constante. Ou com quem afirma estar resolvida, mas treme por dentro ao pensar em se abrir de novo. A verdade é que quanto mais você se blinda, mais distante você fica do que no fundo deseja. Conexão, afeto verdadeiro, segurança emocional, aquela que não vem do controle, mas do encontro. Fechar-se virou um padrão, mas padrões não são sentenças, eles são apenas histórias que o cérebro contou tantas vezes, que viraram rotina, e toda rotina pode ser questionada. Todo script pode ser reescrito. Desde que haja consciência do que está sendo repetido e por quê. Esconder-se da dor pode ter sido necessário em algum momento, mas continuar se escondendo, mesmo quando há espaço para respirar, é manter viva uma ameaça que talvez já tenha passado. O fechamento que antes te salvou, hoje pode estar te sabotando. E entender isso não é fraqueza, é sinal de maturidade emocional, é o começo de uma libertação. Superar não é apagar, também não é esquecer. Superar é permanecer com aquilo que doeu, mas de outro lugar, com outra consciência, com outra estrutura emocional. Há um momento em que a dor não quer mais dominar, ela só quer ser ouvida. E é justamente aí que começa a verdadeira virada. Muita gente acredita que o tempo cura, mas o tempo, por si só, apenas passa. O que cura é o que se faz com ele, e esse fazer começa no espaço interno, onde a emoção acontece antes da reação. O cérebro aprende a superar quando é convidado a sentir de forma diferente, não mais no caos, nem no desespero, mas com presença, com nome, com estrutura. Existe uma prática simples e profundamente transformadora, chamada Jornal da Dor. Durante 7 dias você escreve, todos os dias, o que sente, sem filtro, sem julgamento, sem tentar embelezar nem justificar, apenas nomear o que pulsa. Esse ato de escrever não é um desabafo qualquer, é neurociência aplicada. Quando você coloca palavras no que sente, ativa o córtex pré-frontal, a parte do cérebro ligada à racionalidade, planejamento e autocontrole. Ao mesmo tempo, reduz a atividade da amígdala, responsável por respostas emocionais intensas. É o que Daniel Siegel chama de nomear para domar. Dar nome à dor é o primeiro passo para deixar de ser dominada por ela. É como acender a luz em um quarto escuro. A bagunça ainda está ali, mas agora você enxerga, e só se limpa o que se vê. Essa escolha de presença é o que ensina ao cérebro que sentir não é sinal de fraqueza, é sinal de vida, é sinal de recuperação. Superar, sem se fechar, começa por sustentar o que se sente, mesmo quando é desconfortável, mesmo quando dói. Porque a dor sentida com consciência deixa de ser ameaça e passa a ser passagem. Você pode estar emocionalmente esgotada, pode ter se doado demais, pode ter se calado por tanto tempo que agora só escuta o eco de dentro. Mas mesmo assim, existe algo que pode mudar. A forma como você se relaciona com o que sente. Não é sobre parar de sofrer, é sobre aprender a sofrer com presença, sem se afogar, sem se congelar. Porque existe uma maturidade silenciosa que nasce quando você olha para a sua dor e diz: eu não vou fugir de você, mas também não vou deixar que você me defina. E a partir desse ponto, tudo muda.
não de fora para dentro, mas de dentro para dentro. Superar sem se fechar é mais do que uma meta emocional. É uma mudança de arquitetura interna, porque não se trata apenas de esquecer o que machucou, mas de aprender a existir, sem ser controlada por isso. Pedro Calabres fala sobre o cérebro narrativo. Essa ideia de que, para nos sentirmos emocionalmente inteiros, precisamos contar a nós mesmos uma história coerente. Uma narrativa que dê sentido ao que vivemos. Sem essa narrativa, a dor fica solta, como um capítulo inacabado. E o fechamento emocional impede justamente isso, impede que a história tenha fim. Enquanto você não elabora, o cérebro continua buscando um desfecho. E por mais paradoxal que pareça, o que não foi compreendido continua sendo revivido. É por isso que você se pega pensando na mesma pessoa, repetindo os mesmos diálogos, remoendo os mesmos momentos. Não é saudade. É a tentativa do cérebro de concluir o que ficou aberto. Sêneca, o filósofo estoico, escreveu: "Não é a dor que nos destrói, mas a recusa em compreendê-la." E isso continua profundamente verdadeiro. A dor emocional, quando atravessada com consciência, não nos enfraquece. Ela nos reorganiza por dentro. Ela nos mostra o que importa, o que não serve mais, o que precisa ser reconstruído com mais verdade. Superar não é apagar o passado, é deixar de ser governada por ele. É olhar para tudo o que aconteceu e dizer: isso existiu, me tocou, me transformou. Mas não me define mais. Imagine uma ferida aberta. Ela atrai poeira, germes, descuido. Tudo parece ameaçador. Agora imagine essa mesma ferida, curada. A cicatriz está ali, visível. Mas ela não dói mais, ela não sangra, ela não precisa de defesa constante. Uma ferida aberta atrai tudo que nos ameaça. Uma ferida curada atrai tudo que nos liberta. A cura não é esquecer o que aconteceu, é poder lembrar sem se perder. E para isso é preciso coragem. A coragem de sentir o que a gente tentou evitar por tanto tempo. A coragem de abrir mão da couraça, de parar de se proteger do que já passou, de voltar a confiar, não nos outros, mas em si mesma, na própria capacidade de sentir e seguir. Você já sofreu demais tentando não sentir. Que tal agora sofrer um pouco para, enfim, curar? Porque há um tipo de dor que destrói, mas há outra que transforma. E é essa que liberta, não por milagre, mas por escolha, por presença e por uma nova narrativa. Dessa vez contada por você.